Tudo se inicia quando Carlos Daniel olhou para Paulina com seriedade no olhar e fez a pergunta que ela menos esperava, se ela se casaria com ele. Confusa, Paulina quis saber o motivo daquela proposta tão repentina. Ele explicou que foi ideia da vovó Piedade, que acreditava nesse casamento. Paulina disse que já sabia disso, mas queria saber dele. Será que ele achava mesmo que ela era a mulher certa para ser sua esposa? Enquanto isso, em outra parte da mansão, Rodrigo conversava com Patrícia. Ele insistia para que ela tratasse a usurpadora com mais frieza. Patrícia, no entanto, dizia que não conseguia agir assim. Rodrigo, impaciente, mandou que ela parasse de defender Paulina. Por mais que ela tivesse feito algumas coisas boas, ninguém sabia quais eram suas verdadeiras intenções. Ele não entendia como seu irmão teve coragem de permitir que Paulina voltasse para casa. Patrícia sugeriu que talvez fosse por causa de Carlinhos, mas Rodrigo retrucou dizendo que o menino nem ao menos se lembrava dela, nem de ninguém. Carlos Daniel comentou com Paulina que a vovó lhe disse que ela o amava. Paulina não confirmou, apenas mudou de assunto e lembrou que ele ainda não tinha respondido sua pergunta. Carlos Daniel admitiu que mesmo se casando com ela, sempre carregaria a lembrança de Paola. Paulina respondeu, com firmeza, que não era Paola. Ele concordou, mas quis saber, e se Paola voltasse? Paulina disse que talvez isso nunca acontecesse. Curioso, ele perguntou se ela sabia onde a irmã estava. Paulina então revelou que achava que Paola tinha fugido com Douglas Maldonado. Dentro de um avião, Douglas ofereceu outro calmante para Paola. Ela aceitou, dizendo que a dor estava voltando com força. Ele então pegou o remédio e entregou a ela, que o tomou rapidamente. Na mansão Bracho, Carlos Daniel estava furioso. Ele não conseguia entender até onde Paola seria capaz de ir. Paulina comentou que a irmã não tinha limites. Ele refletiu sobre como duas mulheres tão iguais por fora podiam ser tão diferentes por dentro. Paulina garantiu que com o tempo, provaria para todos que não era como Paola. Quando se virou para sair, Carlos Daniel a interrompeu, dizendo que ela ainda não havia respondido à pergunta dele. Paulina disse, com tristeza, que aquela pergunta não tinha uma resposta. Em outro momento, Lalinha viu Carlinhos sentado na escada, quieto. Preocupada, perguntou se ele queria alguma coisa, mas ele apenas balançou a cabeça, negando. Mais tarde, ela subiu até o quarto de Paulina e quis saber quanto tempo o menino ficaria daquele jeito. Paulina disse que não sabia, mas que o médico garantiu que ele iria se recuperar. Na sala, Patrícia e Rodrigo chegaram e foram cumprimentar Carlinhos. Rodrigo se apresentou dizendo que eles eram seus tios. Lisete explicou que o menino não se lembrava de ninguém. Rodrigo tentou puxar conversa e perguntou por que ele estava tão triste. Lisete disse que ele não quis brincar com ela, e Carlinhos justificou dizendo que ela era menina e que o que ele gostava mesmo era das histórias de Moacir. Logo depois, Stephanie apareceu e cumprimentou os dois. Rodrigo perguntou onde estava a vovó, e Stephanie respondeu que ela estava na cozinha. Rodrigo disse que iria até lá, enquanto Patrícia foi para a sala com Stephanie. Stephanie puxou conversa com a cunhada e quis saber o que ela achava da volta da usurpadora. Patrícia respondeu que se Carlos Daniel a trouxe de volta, devia ter seus motivos. Stephanie achava isso um completo absurdo e pediu para a cunhada agir com mais frieza com Paulina. Assim, ela entenderia que não era bem-vinda. Na delegacia, o delegado conversava com o inspetor. Queria saber para onde Paulina Martins havia ido depois que saiu da casa dos Bracho.
O inspetor confessou que não sabia, mas contou que achou o nome de uma tal de Célia, amiga de Paulina. O delegado, sem perder tempo, mandou que ele investigasse essa mulher imediatamente. De volta à mansão, vovó Piedade pedia a Patrícia que tratasse Paulina com carinho. Dizia acreditar nela de verdade. Patrícia respondeu que ela também acreditava, mas os outros não. A vovó chamou todos de tolos e contou que já havia falado com Rodrigo sobre isso. Patrícia perguntou qual foi a reação dele. A vovó respondeu que ele não disse nada, mas que estava pressentindo que uma guerra estava por vir. Enquanto isso, Célia se arrumava para sair quando ouviu batidas na porta. Ao abrir, deu de cara com um inspetor. Assustada, perguntou o motivo da visita. O policial se apresentou e explicou que a polícia estava procurando por ela por ser amiga de Paulina Martins. Na mansão, Lalinha foi até o quarto de Paulina e disse que ela já podia descer para o jantar. Mas, de repente, seu rosto ficou triste. Paulina percebeu e perguntou o que estava acontecendo. Lalinha desabafou dizendo que seu namorado não aparecia há dias e que achava que ele a tinha deixado. Paulina tentou animá-la, dizendo que ela era jovem e que logo arrumaria outro rapaz. Na sala de jantar, todos estavam reunidos. Leda cochichava com Stephanie, dizendo que precisavam dar um fim em Paulina. Stephanie respondeu que aquele não era o momento, que o melhor seria tratar do assunto no conselho de família, já que a vovó sempre a defendia. Nesse instante, Paulina apareceu e cumprimentou Patrícia e Rodrigo. Rodrigo a chamou de Paulina, mas a vovó corrigiu dizendo que ela era Paola e que por causa das crianças, precisava continuar sendo tratada assim. Leda insinuou que talvez aquilo fosse apenas uma maneira de ela evitar a prisão. A vovó, firme, disse que ela podia pensar o que quisesse, mas era assim que as coisas seriam. Paulina ficou constrangida com a situação. Enquanto isso, Célia contava ao inspetor tudo o que sabia. Disse que havia trabalhado com Paulina em um banheiro público e que um dia, ela desapareceu. Contou que uma mulher armou para ela, acusando-a de roubo, e a forçou a assumir seu lugar em uma casa rica, ou então iria presa. Célia garantiu que Paulina era uma boa pessoa e que não acreditava que ela tivesse feito algo errado. Durante o jantar, Paulina observou que já estava na hora das crianças dormirem. A vovó concordou, dizendo que eles teriam um dia cheio no dia seguinte. Paulina pediu para que os pequenos se despedissem, e os levou até o quarto. Depois disso, vovó Piedade pediu para Lalinha verificar se a biblioteca já estava pronta, pois a reunião familiar seria ali. Lalinha assentiu e foi verificar. Rodrigo, por sua vez, ajudou a avó a se levantar. Na biblioteca, todos já estavam reunidos. A vovó, como presidente do conselho, anunciou que queria a presença de Paola. Stephanie protestou, dizendo que todos sabiam que aquela mulher não era Paola. Mas a vovó insistiu, para ela, era sim. E sem esperar mais, subiu até o quarto para chamar Paulina. Ao chegar, foi direta, disse que precisava dela na reunião e que não aceitaria um não como resposta. Paulina entendeu a gravidade da situação e seguiu com ela. Na biblioteca, a vovó pediu para Paulina sentar ao seu lado. Disse a todos que ela seria sua assessora e falaria em seu nome. Em seguida, passou a palavra para Paulina. Paulina pediu que Rodrigo explicasse o que estava acontecendo. Ele contou que os funcionários da empresa estavam exigindo aumento e que Leandro havia renunciado ao cargo, pois o acusavam de estar do lado dos empregados. Paulina escutou com atenção e pediu que cada um expressasse sua opinião, dando início à importante discussão.
Stephanie se adiantou e declarou, com firmeza, que daria o aumento aos funcionários e ainda colocaria outro responsável no lugar de Leandro. Rodrigo logo rebateu, dizendo que um aumento naquele momento era inviável. Paulina, atenta a cada palavra, virou-se para Carlos Daniel e perguntou sua opinião. Ele respondeu, sem querer se comprometer, que preferia não opinar. Patrícia admitiu não entender muito do assunto, mas decidiu concordar com o que o marido dissesse. William, então, manifestou seu apoio à proposta de Stephanie. Leda, sem se conter, se levantou dizendo que também queria dar sua opinião, pois além de ser da família, também trabalhava na fábrica. Paulina pediu calma e disse que ela podia falar. Leda afirmou que concordava com Stephanie. Mas a vovó Piedade, incomodada com a intervenção, comentou que nesse caso, talvez Leda devesse ter ficado quieta. Logo depois, Stephanie anunciou que tinha uma proposta concreta, queria William como o novo encarregado no lugar de Leandro. Paulina se posicionou contra, o que deixou Stephanie furiosa. Ela ameaçou sair da empresa e exigir todas as ações que lhe pertenciam, caso sua vontade não fosse atendida. Carlos Daniel tentou acalmar a irmã, dizendo que ela não precisava tomar uma atitude tão radical, já que ninguém nunca a excluiu de nada. Paulina também tentou ponderar, afirmando que essa escolha não seria a mais sensata. Mas, dominada pela raiva, Stephanie começou a atacar Paulina, chamando-a de delinquente. Leda aproveitou para dizer que ela deveria ir embora de vez. Paulina respondeu, firme, que ficaria até Carlinhos passar pela cirurgia. Leda, com desprezo, disse que o menino nem sentiria falta, já que não tinha memória, e Stephanie concordou. A vovó se irritou e mandou as duas se calarem, mas Stephanie continuou, prestes a partir para cima de Paulina. Nesse momento, Leda lançou a acusação, disse que tinha certeza de que Paulina sequestrou Carlinhos. Em Nova York, Braulio se aproximou de Douglas e perguntou se Paola já havia recobrado a consciência. Douglas, preocupado, respondeu que ainda não. O mordomo avisou que a ambulância já estava à espera, e Douglas, com os olhos cheios de angústia, disse que apesar de tudo, desejava do fundo do coração que Paola sobrevivesse. Na biblioteca, Paulina tentou se defender, dizendo que não tinha envolvimento algum no sequestro de Carlinhos. Leda a acusou de ter feito aquilo para conseguir dinheiro. A vovó Piedade tomou a palavra e afirmou que aquilo não fazia sentido, se Paulina estivesse envolvida, não teria voltado para cuidar do menino. Então, olhando para Leda com firmeza, disse que se alguém estava sobrando ali, era ela. Leda, revoltada, se aproximou de Paulina e questionou se ela achava que estava preparada para cuidar dos problemas da família. Chamou-a de ladra, de usurpadora, e disse que ela não passava de uma qualquer. Diante de tanta humilhação, Paulina não se conteve, levantou a mão e deu um tapa no rosto de Leda. A tensão aumentou. Stephanie, tomada pela fúria, avançou nas palavras, dizendo que Paulina só queria tirar proveito da situação e que seu objetivo era se deitar com Carlos Daniel. Insinuou que isso já havia acontecido. Carlos Daniel, envergonhado, mandou a irmã parar. Mas Paulina, fora de si, deu outro tapa, desta vez, em Stephanie. Ela tentou revidar, mas Carlos Daniel a segurou antes que algo pior acontecesse. William se levantou e disse que aquilo já havia passado dos limites. Carlos Daniel o encarou e mandou ele pensar bem antes de tomar partido. William, tentando manter a calma, disse que Leda não precisava de defesa, mas que sua esposa, Stephanie, sim. Ela, determinada, falou ao marido que no dia seguinte iriam embora da casa. Paulina, então,
disse que ela mesma deveria ser a pessoa a sair. Mas vovó Piedade não concordou. William, percebendo o apoio da matriarca, insinuou que ela tinha uma preferida. Em seguida, ordenou que entregassem tudo o que pertencia a Stephanie. Carlos Daniel, porém, foi categórico: ninguém tiraria nada dela. E o casal deixou a sala, carregando sua indignação. Logo depois, Piedade disse que Leda podia ir embora também. Leda saiu enfurecida. Paulina, abalada com tudo, pediu desculpas pela confusão. Patrícia comentou que ambas haviam exagerado, mas que Paulina tinha todo o direito de se defender. Paulina, no entanto, disse que não se sentia no direito nem de estar ali. Rodrigo, surpreendendo a todos, discordou, disse que se a sócia majoritária queria Paulina ali, então ela tinha todo o direito, sim. A vovó então perguntou a Paulina o que ela decidia fazer. Paulina respondeu que antes de qualquer coisa, precisavam conversar com os funcionários. Piedade propôs que levantassem as mãos os que concordavam. Um a um, os braços foram se erguendo. Diante do resultado, ela declarou: estava decidido. Paulina iria até a fábrica no dia seguinte para falar com todos. Paulina hesitou, lembrando que não queria voltar à fábrica, pois seu lugar era ao lado de Carlinhos. Além disso, logo teria que se apresentar à justiça, já que naquela noite acabará de fazer mais 3 inimigos. A vovó garantiu que enquanto estivesse ali, ninguém desrespeitaria sua palavra. Afinal, ela era Paola Bracho. Carlos Daniel, olhando nos olhos dela, disse que honraria sua promessa. E perguntou, quase suplicando, se teria que implorar para que ela fosse à fábrica. Na manhã seguinte, Rodrigo contou a Verônica que Paulina, a usurpadora, voltaria à fábrica. Verônica achou a notícia boa, pois reconhecia que Paulina era inteligente. Rodrigo explicou que Leandro havia renunciado ao cargo, e que agora William queria assumir, mas ele não achava que fosse uma boa ideia. Nesse instante, William entrou na sala. Rodrigo o encarou surpreso, dizendo que pensava que ele não voltaria mais. William respondeu que só estava ali até que Stephanie recebesse tudo a que tinha direito. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Paola passava por exames urgentes na cabeça. Do lado de fora da sala, Douglas falava com o médico e dizia que a mulher dele estava ali dentro, implorando para que o doutor fizesse tudo o que estivesse ao alcance para salvá-la. Na entrada da fábrica, Carlos Daniel e Paulina chegaram juntos. Ela disse que iria conversar com os funcionários sozinha. Carlos Daniel quis saber se ela queria que ele a acompanhasse. Paulina agradeceu, mas disse que não precisava, e que se precisasse, o chamaria. Paulina entrou na sessão e cumprimentou a todos com firmeza e educação. Pediu para que Leandro reunisse todos os trabalhadores no pátio, pois ela precisava conversar com todos, especialmente com ele. Do lado de fora, Verônica avistou o grupo de funcionários exaltados, gritando por aumento. Paulina tentava conversar, mas explicava que no momento não havia como atender à exigência, pois ainda precisavam quitar o empréstimo. Assustada com a tensão da cena, Verônica correu até Carlos Daniel e Rodrigo. Disse que Paulina estava enfrentando os funcionários sozinha e que eles poderiam ultrapassar o limite do respeito. Imediatamente, os dois saíram às pressas em direção ao pátio. Quando chegaram, viram Paulina no centro do pátio, falando com clareza e segurança. Rodrigo, observando a cena, disse que ela havia nascido para aquilo, para ganhar o respeito das pessoas. Carlos Daniel, com os olhos fixos nela, concordou. Ele confessou que não via mais Paulina como uma adversária. Agora,
A respeitava. E com um suspiro, murmurou, estava completamente apaixonado por ela. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.